Você deve ter lido o título desse vídeo agora e deve estar se perguntando: será que realmente é possível ter uma vida fácil? Porque eu não conheço nenhuma pessoa que tenha uma vida fácil, cada pessoa tem os seus desafios. Para a maioria das pessoas, para elas conseguirem o que elas realmente desejam, elas precisam fazer muitas coisas que envolvem o desconforto. Então, será que isso realmente não é muito bom para ser verdade? Se você quer descobrir, fica até o final desse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou treinador comportamental há mais de 5 anos. E aqui você vai descobrir como ter os comportamentos e os pensamentos mais assertivos para que assim você atinja suas metas através da inteligência emocional e produtividade. Antes de mais nada, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Se você está vendo pela minha página do Facebook, não esquece de curtir a página do Facebook e me seguir no Instagram também. Mas então vamos pensar no seguinte: a maioria das pessoas estão em um ponto onde tem vários desafios. Como eu falei, a maioria das pessoas tem desafios e cada um tem seus desafios diferentes. Tem pessoas que têm desafios em áreas específicas e pessoas que têm desafios em outras áreas da vida. Mas todo ser humano é repleto de desafios ao longo da vida. Os desafios vão mudando, as pessoas vão evoluindo, as pessoas vão amadurecendo e os desafios vão evoluindo junto com ela. E a vida, ela é dessa forma. Só que tem pessoas que estão num ponto onde elas não querem mais estar nesse ponto. Elas idealizam metas, objetivos, sonhos, a sua idealização de sucesso, onde a gente pode chamar isso aqui, essa imagem, de ponto B. A pessoa está nessa média, numa idealização do que não é o que ela quer, e ela vê um objetivo, ela vê um norte, ela vê algo que ela gostaria que estivesse acontecendo, mas ainda não está acontecendo. E existe um outro extremo, que a gente pode chamar aqui de ponto C, que aqui no caso é um pesadelo em forma de vida. Que se você pensar, mas a minha vida atual já é um pesadelo, meu ponto A já é um pesadelo, já não sei como que eu faço para sair dessa situação. Então pega esse ponto C e multiplica por 3 esse pesadelo. Entende? Só que assim, por que eu estou falando isso? As pessoas elas têm um resultado específico na vida delas, tem coisas que elas não querem de jeito nenhum, e tem outras coisas que elas querem muito. Ok? Só que ao longo da vida, as pessoas elas têm hábitos e prioridades. E esses hábitos e prioridades é o que vai definir o resultado que elas têm. Então ao longo da vida, você vai repetindo inúmeros hábitos, atos, rotinas, metas que você define, coisas que você prioriza no geral na sua vida em todas as áreas. E tem pessoas que vão definindo essas prioridades pensando no que elas querem, outras pensando no que elas não querem viver. Então eu vou gravar um outro vídeo sobre como desenvolver um hábito. Tem pessoas que agem fugindo da dor e tem pessoas que agem buscando prazer. Então tem muitas pessoas que vão a um objetivo visando o que eu não quero, tipo, eu não quero sentir essa dor, então eu vou para esse lado, ou eu quero isso aqui, então eu vou para esse lado. O que motiva a pessoa a seguir atrás do objetivo dela ou é uma dor ou é um prazer. Só que enfim, no geral, tem pessoas que priorizam hábitos que vão levar ela para o ponto B e tem pessoas que priorizam os hábitos que vão levar ela para o ponto C. Só que vamos parar para pensar. Se o ponto C é uma coisa que a pessoa não quer, por que ela prioriza esses hábitos que levam ela para o ponto C? As pessoas elas fazem isso sem saber das consequências. As pessoas elas agem de uma forma muito inconsequente. Elas pensam que os hábitos que elas vão ter não vai dar em nada, não tem problema continuar fazendo isso. Que são hábitos destrutivos, que são hábitos que priorizam ao longo do tempo, somado a esse tempo, que são hábitos destrutivos que ela não faz ideia que ela está cometendo e na cabeça dessa pessoa não tem problema continuar fazendo aquele hábito. Mas não é porque a pessoa não sabe que vai dar ruim aquele hábito que ele deixa de acontecer. Ele vai dar ruim de qualquer jeito. Só que as pessoas não têm essa consciência. Às vezes, mesmo tendo essa consciência, escolhem não fazer o que tem que ser feito. Por conta de preguiça, procrastinação, uma dificuldade de tomar decisões assertivas, como eu falei no início do vídeo, porque são decisões que não são fáceis de tomar no presente. Voltando ao tema do vídeo, dando esse exemplo de ponto A, ponto B, ponto C, eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Você ficar no sofá
comendo pipoca assistindo Netflix todo dia, ou você nesse mesmo horário que você levou para assistir um filme, você levantar, você colocar um tênis, você fazer meia hora de caminhada e uma hora de musculação. Você ter esses dois cenários e você fazer um desses dois hábitos durante 5 anos seguidos, e no outro cenário você faz esse outro hábito durante 5 anos seguidos. O que é mais fácil? Você assistir Netflix por 5 anos ou você caminhar e fazer musculação por 5 anos seguidos? 7 vezes na semana, 5 vezes na semana. É muito difícil, é muito mais difícil você levantar e você ir caminhar, você ir treinar, do que simplesmente ficar em casa. Ficar em casa é muito mais fácil, você não acha? Só que, vamos parar para pensar. Vou dar um outro exemplo também em outra área. Eu dei o exemplo sobre... Eu sempre falo sobre musculação, sobre caminhada, sobre hábitos saudáveis em relação ao seu físico, mas vamos dar um exemplo sobre a sua carreira. O que é mais fácil? Você passar um tempo a mais trabalhando do que o normal que você já trabalha. Trabalhar 2 horas a mais por dia. Você, em meio período, trabalhar numa outra coisa, uma coisa que você empreenda, uma coisa que siga o seu sonho, além do que você já faz. Parar de sair nos finais de semana para que você consiga ter um outro projeto secundário, além do seu primeiro projeto, que é uma outra coisa que vai te trazer uma renda extra. O que é mais fácil? Você fazer isso? Ou você sair todo final de semana? Toda sexta e sábado você gastar o dinheiro que você juntou durante a semana? Com cerveja, com balada, com churrasco, pedindo uma pizza todo final de semana? O que é mais fácil? O que é mais prazeroso momentaneamente? Com certeza todos nós concordamos que você sair final de semana, comer uma pizza, fazer churrasco todo final de semana, tomar uma cerveja e ir pra balada é muito mais prazeroso do que você ficar trancafiado trabalhando além do que você já trabalhou durante a semana. Né? Nem se compara o nível de prazer e de satisfação que vai te trazer no presente. Estou falando momentaneamente. Nós todos vamos concordar que é mais fácil você sair no final de semana e ficar em casa assistindo Netflix do que você trabalhar mais do que você já trabalha e fazer a caminhada e a musculação. Momentaneamente, isso de fato é mais fácil. Só que daí o que a pessoa está fazendo no momento? Ela está priorizando um hábito que vai levar ela para o ponto C. Quando você prioriza não fazer o que tem que ser feito agora, você no momento está priorizando um hábito destrutivo. Só que daí eu vou refazer essas duas perguntas. Digamos que passou esses 5 anos, passou esses 10 anos, onde durante 5 anos seguidos você não treinou e os outros 5 anos seguidos você treinou. No outro exemplo, 5 anos seguidos você trabalhou a mais e se empenhou num projeto para que você tenha mais dinheiro, para que você adquira mais conhecimento na sua carreira, para que você se posicione melhor na sua carreira, na sua profissão, enfim. E no outro cenário você não fez nada disso. Você usou o seu tempo livre para aproveitar. Digamos que os 10 anos se passaram. O que é mais fácil? Você ser obeso a um ponto que você não consegue amarrar o seu sapato direito? Ou você ter 30, 40, 50 anos de idade e ter a mesma saúde, ou até mais saúde e mais disposição que um homem de 25, 30 anos de idade? Qual dessas duas pessoas tem uma vida mais fácil? Entende? E de um lado, e do outro lado, do outro exemplo, o que é mais fácil? Você com 60, 50 anos de idade, você está passando por dificuldades financeiras ainda? Ou por conta desse tempo todo que você se empenhou no seu projeto, no seu trabalho, na sua profissão, enfim, você tem uma liberdade financeira que você nem se preocupe mais com dinheiro, onde a sua ansiedade é muito menor por conta dessa liberdade que você tem. Nesses dois cenários, qual dessas duas pessoas tem uma vida mais fácil? Entende como é relativo? Você vai escolher uma vida fácil no presente, só que essa vida fácil no presente vai te levar para uma vida difícil no futuro. E quando você prioriza hábitos que são desafiadores e difíceis no presente, esses hábitos te levam para uma vida fácil no futuro. Então, sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo. Se as pessoas sabem que o ponto C não é o que elas querem viver, por que mesmo assim elas priorizam esses hábitos destrutivos? O porquê? Porque é muito mais prazeroso você ficar no sofá do que caminhar, do você sair no final de semana do que você trabalhar, como eu falei. É muito mais prazeroso momentaneamente. E essas pessoas, elas priorizam o prazer imediato do que o prazer a longo prazo. De fato, não tem como você viver uma vida fácil 100%. Ou você vive uma vida fácil no futuro ou no presente. Mas, de qualquer forma, em algum momento vai ter que ser difícil.
vai ter que ser difícil agora para ser fácil depois, ou você priorizar o fácil agora, só que daí o difícil vai vir depois, vai bater na sua porta. Entendeu? Então, para você ter uma vida fácil, entre aspas, você precisa escolher o seu difícil. É difícil você ser obeso, não conseguir amarrar o seu sapato, ser extremamente magro e ter uma autoestima baixa. Por exemplo, é o meu caso, eu nunca fui obeso, mas eu sou muito magro. E eu era mais ainda. E isso fazia mal pro meu autoconhecimento, pra minha autoestima, pra minha autoconfiança. Eu me sentia feio, me sentia mal. Isso não fazia bem pra mim. Entende? Só que eu tive que tomar decisões difíceis, desafiadoras, para que me levasse para um lugar que eu me sentia melhor em relação à minha autoestima. Então, de um jeito ou de outro, vai ser difícil. E baseado naquilo que você quer para a tua vida, você precisa escolher o seu difícil. Você quer o difícil agora ou depois? Entende? Você quer o difícil de ter que treinar ou você quer o difícil de não ter uma saúde boa no futuro? Você quer o difícil de ter que trabalhar a mais no presente ou você quer ter o difícil de não ter uma liberdade no futuro? Qual o difícil que você escolhe? É assim que você vai ter uma vida fácil. Entende como é relativo? Não posso simplesmente chegar aqui para você e falar, é assim que você vai ter uma vida fácil. Vida fácil, de fato, não existe. E em relação aos seus hábitos, os seus resultados eles serão iguais às suas prioridades. O que uma pessoa prioriza é o que vai trazer o resultado para ela. Por exemplo, uma pessoa diz para mim que não tem tempo de assistir um vídeo sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, como você está fazendo agora. Ela diz que não tem tempo de assistir um vídeo como esse, mas ela passa 3, 4 horas no TikTok, rolando a tela para cima, vendo vídeo de meme e de dancinha no TikTok. Quando a pessoa fala para mim, eu não tenho tempo para isso, na verdade ela está me falando, isso não é prioridade na minha vida. Porque todas as pessoas têm as mesmas 24 horas durante o seu dia. Então, quando você me fala que não tem tempo, na verdade você está me dizendo que não tem prioridade para fazer aquilo. Aquilo não é prioridade na sua vida. Então, quando você prioriza um bom hábito e quando você prioriza um hábito ruim, aquilo vai dizer, aquela prioridade que você tem, vai dizer quais são os seus resultados. Então, nesse exemplo de ponto A e ponto B, essas pessoas que priorizam esses bons resultados, já dá para dizer, já dá para você entender qual será o resultado dessa pessoa. Então, seus resultados de fato são uma consequência das coisas que você priorizou durante a sua vida. E agora eu quero que você se pergunte, que tipo de coisa que você está priorizando na fase atual da sua vida? Às vezes você está num ponto onde você não quer. Como eu falei, um ponto A é um ponto que não é tão ruim quanto o ponto C, mas não é nem de perto aquilo que você quer viver. E você reclama da vida que você tem. Só que para pensar agora, que tipo de hábito que você está priorizando? Entendeu? Não só que tipo de hábito, que tipo de alimentação que você está priorizando? Que tipo de conteúdo que você está priorizando? Que tipo de lugares que você está priorizando? Que tipo de amizades que você está priorizando? Tudo que você prioriza vai ter uma consequência. Tudo que você prioriza vai ter uma consequência. E com base nessas prioridades, como eu falei, a gente já pode ter uma ideia de como serão os seus resultados. Então, como eu falei no início do vídeo também, as pessoas são muito inconsequentes. As pessoas elas querem ter prioridades em hábitos ruins, elas não pensam nas consequências daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas estão comendo, do que elas estão se alimentando, dos lugares que elas estão frequentando, das amizades que elas estão sustentando. Elas não se perguntam se aquilo que eu estou priorizando realmente vai me levar para onde eu quero ir. Entende? Então eu quero que você se pergunte, nesse ponto A, que não é o ponto ideal, não é o ponto desejado, que tipo de prioridade que você está tendo e que tipo de prioridade que você vai mudar na sua vida. A partir de hoje, você vai mudar algumas prioridades para que você desenvolva hábitos melhores para te levar para o ponto B. E num outro vídeo eu vou te ensinar como desenvolver esses hábitos e como manter esses hábitos novos na sua vida. Então você entendeu que o sucesso e o fracasso, eles têm um preço? Não existe uma vida fácil. O sucesso, que no caso é o ponto B, e o fracasso, o ponto C, eles exigem que você pague um preço para eles. Só que a moeda de troca, que é esse preço que você está pagando, como eu falei, são as suas prioridades. Para você chegar no ponto C,
você vai ter que ter disciplina em alguns hábitos. Só que, como eu falei, são hábitos destrutivos. Hábitos que priorizam um resultado ruim, e tem pessoas que agem dessa forma sem saber, mesmo que elas não queiram, elas estão indo para onde elas não querem. Entende? E o preço do sucesso, ele também é muito alto. Só que as pessoas pensam, é muito difícil emagrecer, é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil ter um relacionamento saudável, um relacionamento bom, é muito difícil ter essas coisas boas na vida. Mas eu pergunto para você, é fácil você viver nesse ponto C, onde não tem uma fase da sua vida, uma área da sua vida que não esteja desenvolvida, que não esteja boa, onde você tem uma saúde mental, que você fica repleto de ansiedade, com depressão, com preocupações, com preguiça, com procrastinação, onde você não é satisfeito com a sua aparência, onde você não é satisfeito com o seu relacionamento, se caso você tiver um relacionamento, onde você não é satisfeito com a sua carreira, com o quanto que você ganha, com o carro que você dirige. Entende? O que para você é mais difícil? Pagar o preço do sucesso ou o preço do fracasso? E, repito, eu falo em vários vídeos aqui que sucesso e fracasso é uma coisa muito subjetiva. O sucesso para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. O ponto B é o seu ponto B. O meu ponto B é para onde eu quero ir? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? E qual é a minha idealização de sucesso? Para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Só que para que você tenha o seu sucesso subjetivo, você vai ter que pagar um preço. E esse preço são hábitos diferentes e prioridades diferentes. Daqueles que talvez você está tendo agora e diferentes daqueles hábitos que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas reclama com a vida que elas estão levando, reclama de todas as áreas da vida e, como eu falei no vídeo de autorresponsabilidade, a autodefesa do cérebro delas é colocar a culpa em vários fatores externos. E realmente tem muita coisa que acontece com você que não é culpa sua. A vida ela não é um mar de rosas, a vida não é justa, as pessoas às vezes fazem mal para as outras pessoas sem elas merecerem. Então deve ter muita coisa, que isso acontece com todo mundo, muita coisa que aconteceu com você que de fato não é culpa sua, que você não merecia. Só que tem as pessoas que resolvem reclamar e ficar lá no chão, e tem pessoas que resolvem assumir responsabilidade e levantar cada vez que se cai. Entende? Então, a partir de hoje eu quero que você analise as suas prioridades, eu quero que você analise os seus hábitos, e eu quero que você de fato veja para onde que suas prioridades e os seus hábitos estão te levando. Por ponto C, onde é um pesadelo acordado, onde é uma vida que aposto que ninguém quer estar vivendo essa vida, ou está te levando para o ponto B, que eu tenho certeza que é uma vida que a maioria das pessoas querem viver. Que você pode perguntar para qualquer pessoa. Se você pudesse ter a vida que você simplesmente escolhe, aponta o dedo e aquilo simplesmente acontece. Se você achasse uma lâmpada mágica no deserto e você pudesse simplesmente pedir o que você quisesse, o que você ia pedir? Aposto que as pessoas iam pedir sucesso na vida, sucesso financeiro, iam pedir para ficar mais bonitas, com uma autoestima mais elevada, com uma casa mais bonita, morando numa cidade diferente, trabalhando com uma outra coisa, ganhando mais, não sei. Eu duvido que alguém pediria para ter uma autoestima baixa, para ter fracasso na vida, para não ser satisfeito, enfim. Então aqui não tem quem queira viver nesse ponto. E eu aposto, eu tenho certeza que todo mundo quer viver nesse ponto. Só que se você olhar para os hábitos e as prioridades da maioria das pessoas, isso gera uma incongruência, né? É muito louco isso. Só que por quê? Porque, como eu falei, por que as pessoas têm esses hábitos? Porque momentaneamente é mais prazeroso. E as pessoas priorizam o prazer momentâneo do que a realização pessoal a longo prazo. E aqui eu termino esse vídeo te fazendo essa pergunta. O que você prefere para a tua vida? Um prazer imediato ou uma realização a longo prazo? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar e de deixar o seu like. E quem sabe no próximo vídeo eu trago conteúdo sobre como desenvolver e manter um hábito novo. Porque quem sabe você deve estar se perguntando, tá, eu tenho hábitos ruins e quero ter novos hábitos, ou eu sei que eu tenho que desenvolver novos hábitos, mas eu não sei como eu faço, porque tem muitas pessoas que começam, conseguem manter ali no início, mas daí já param. Isso realmente é um tema muito legal para trazer para você num outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, como eu falei, não esquece de compartilhar, deixar o seu like
e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!